mais importante movimento intelectual burguês da história, Iluminismo. Iluminismo é um movimento intelectual que acontece no final do século XVII, ao longo de todo o século XVIII, que é conhecido como o século das luzes, e que ele representa a consolidação das ideias liberais. Então, iluminismo sempre associado ao liberalismo. As revoluções que serão desenvolvidas, já vimos a Revolução Gloriosa, é liberal, final do século XVII, John Locke. As revoluções como independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independências da América Latina, período napoleônico, as revoluções liberais de 1830 e 48, a unificação da Itália e da Alemanha, formação dos Estados Nacionais, tanto na Europa quanto na América, tiveram como base ideológica o liberalismo. Guarda muito bem isso. As revoluções do século XVIII e do século XIX tiveram fundamentalmente como base ideológica o liberalismo. E o liberalismo ele foi consolidado através desse movimento intelectual denominado iluminismo. Fechou? Beleza. O iluminismo, o século das luzes, esses caras eles combatiam tudo aquilo que eles chamavam de antigo regime. Dá uma olhada aqui. O antigo regime era a maneira como os iluministas, que se propunham a desenvolver o novo, a novidade, iluminar o mundo, ilustrar o mundo através da ciência, da razão, da capacidade autônoma do homem de pensar, chamavam de antigo regime, ou seja, uma coisa já ultrapassada, o absolutismo monárquico, que eles consideravam despótico. Combatiam o clericalismo das instituições e da própria vida, porque a igreja, as igrejas de uma maneira geral, mas sobretudo a igreja católica, no caso da França, ela marcou o pensamento ocidental desde o princípio da Idade Média. E aí os valores, a moral cristã, a concepção cosmológica cristã, elas já não eram mais aceitas pelos iluministas. E esses caras defendiam a laicização da política, das leis, das instituições, da moral e a laicização da educação. Educação vista como elemento fundamental para libertar o homem desse jugo das trevas e permitir que ele tivesse seu raciocínio autônomo. Também combatiam o mercantilismo. O mercantilismo era marcado pela forte intervenção do Estado na economia, concessão de privilégios e monopólios e a existência do colonialismo. Olha o que eu te falei agora há pouco. O anticolonialismo aqui na América, tanto os Estados Unidos quanto a América Latina, vai se valer dessas ideias liberais. O liberalismo ele se daria em todos os aspectos da vida social. A liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de iniciativa, a liberdade econômica. Então, todos os âmbitos da vida deveriam ter a liberdade como um elemento fundamental. Acabar com a sociedade de características estamentais aristocráticas. Lembra que isso foi uma das coisas que permaneceu no absolutismo, no mercantilismo, que foi o sistema de privilégios. A sociedade ela era ainda hereditária e uma sociedade com características estamentais. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, o povo. É isso que a gente vai ver no combate que o terceiro estado francês, girondino, jacobino, sans-culottes, classes populares, fizeram contra o clero e a nobreza. Então, acabar com esses privilégios, acabar com a ideia de que existem pessoas superiores às outras por nascimento. Um dos pressupostos essenciais do iluminismo e do liberalismo, a igualdade perante a lei, colocando, inclusive, o governante abaixo da lei, como nós vimos lá no Bill of Rights em inglês. Mas a concepção de que o homem não é súdito, no absolutismo o homem é súdito, ele deve obediência irrestrita ao seu rei, ao seu governante. Agora não, o homem é um cidadão dotado de direitos e de deveres para com a sua pátria, o seu Estado, e subordinado a uma realidade constitucional. Tanto é que esse combate às práticas do antigo regime, acabar com essa ideia, olha aqui, o terceiro estado carregando nas costas o clero, a nobreza e o próprio monarca, aqui gordinho, todos eles rechonchudos e o povo esmilinguido aqui carregando os três nas costas para viver nessa suntuosidade dos palácios do rei e da nobreza. Esse estado ele seria substituído pelo estado liberal. Quais são as principais características de um Estado liberal? Ele é fundamentado no pensamento contratualista. Olha bem,
O contrato social, a visão contratualista apareceu pela primeira vez em Hobbes. Só que no Hobbes o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. É um estado péssimo. É um estado onde o homem não tem quaisquer direitos, quaisquer seguranças. E aí o homem faz um pacto de submissão. Não é isso que o Estado liberal faz. Então, aquele contratualismo do Hobbes fica lá para legitimar o absolutismo. Quem são os contratualistas principais aqui? John Locke e Rousseau. Mas a gente enquadra o Montesquieu também, os demais pensadores, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, essa galera toda, dentro dessa concepção de Estado liberal. O contratualismo liberal, ele diz que no Estado pré-civil, ou seja, pré-organização do Estado político da Constituição, existe no estado de natureza uma associação social. E nessa associação social, os homens já detêm a liberdade, a propriedade do quê? Do seu corpo, habeas corpus, documento criado pelo próprio John Locke, propriedade das coisas que ele obtém através do seu trabalho, ou seja, de bens, inclusive a terra, e já tem a propriedade de sua vida. Então, a partir dali, eu não posso ter os meus bens, a minha liberdade, o meu corpo e a minha vida violados se eu não tiver transgredido as normas. É justamente para garantir essa liberdade, essa propriedade, o direito à vida, que os homens se associam. Esse é o pensamento do contratualismo liberal. Em John Locke, vale a vontade da maioria. Vale a vontade da maioria. Em Rousseau, a vontade geral. Então, o contrato social liberal, ele é um pacto para garantir aquilo que em sociedade nós já apresentávamos. Direito à vida, direito à liberdade, direito aos bens que nós obtivermos através do nosso esforço pessoal. Mas a Constituição, olha o termo, constitui, o que constitui o Estado é o conjunto de leis. E a lei, ela serve como parâmetro da ética, do comportamento, da moral. E essa lei é laica. Percebam? A lei fundamentada num pensamento laico e racional, ela deve servir como a base para a garantia das próprias liberdades. Eu tenho uma liberdade para agir dentro dos limites que a lei me permite. E eu também uso a lei para impedir que seja agido de maneira abusiva. Qualquer ato contrário a mim será considerado abusivo se não estiver em consonância com a lei. Beleza, então, a lei rege o comportamento, garante e limita a liberdade, mas também garante a propriedade, certo? O Estado e a educação são laicos e racionalistas, fundamentados na ciência, divisão de poderes do Estado, aí o John Locke já trabalha com essa ideia, mas depois o Montesquieu é quem sistematiza, executivo, legislativo e judiciário, liberdade econômica, ou seja, eu tenho a liberdade de agir, a liberdade de prover não só o meu sustento, mas de conquistar riqueza dentro da minha sociedade. E os homens estão em igualdade civil. É interessante que o movimento iluminista não estendeu às mulheres esses direitos. Isso vai ser uma conquista bem posterior, da virada do século XIX para o XX. Mas fala-se aqui na Declaração, por exemplo, Universal de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa são dois documentos de direitos humanos, são fundamentados nas ideias iluministas e falam de cidadãos em igualdade. E uma grande confiança na nossa capacidade de raciocínio autônomo para nos conduzir à vida social. Bom, eu vou falar sobre os principais iluministas rapidamente e depois eu vou destinar a vocês o PowerPoint dessa aula, com aí esmiuçando mais detalhes sobre cada um desses pensadores. John Locke, principais obras, Tratado sobre o Governo Civil, especialmente no segundo tratado, ele cria a sua ideia de pacto social. O Locke é o cara que diz que nós somos uma tábua rasa, uma folha em branco, e tudo que nós temos em vida é o que nós aprendemos com a educação. Então, todos os valores, o aprender a ser bom, o aprender a ser justo, depende da nossa educação. Olha como os iluministas confiavam na educação como um elemento libertador do homem. Voltaire é o autor de Cândido ou o Otimismo, desculpem, uma obra em que ele satiriza os costumes da época e as instituições
sociais e da França, principalmente, e autor de cartas inglesas, onde ele enaltece o que havia acontecido na Revolução Gloriosa. Montesquieu, o autor de O Espírito das Leis, nos dizia o seguinte: é preciso dividir o poder de tal maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. Então, ele aperfeiçoa as ideias de John Locke e cria a teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para evitar o abuso do poder e a tirania, que era como eles viam o despotismo do absolutismo. Rousseau, autor de O Contrato Social. No Contrato Social, ele fala exatamente dessa ideia da vontade geral. Lá ele fala de que o homem selvagem, o bom selvagem, ele é um sujeito anterior à organização social. Então, antes de vivermos em sociedade, nós vivíamos solitariamente e nós éramos completamente felizes. Quando nos unimos em sociedade, antes mesmo do contrato social, nasceu a propriedade privada, que é o que o Rousseau identifica como a origem da desigualdade entre os homens. Mas, depois dessa constituição social, nós passamos para o Estado civil, através de um pacto que ele chama de vontade geral. Diderot e D'Alembert são os caras que reuniram todo o conhecimento filosófico e científico produzido a partir da Revolução Científica numa obra chamada Enciclopédia. Enciclopédia, ou Dicionário Racional das Artes, das Profissões, e o objetivo de formar uma sociedade de famílias letradas. Dicionário Racional das Letras, das Artes e das Profissões, justamente para criar uma sociedade racionalista, uma sociedade cujos fundamentos não sejam mais os elementos da moralidade e da superstição religiosos, e sim os fundamentos da razão e da ciência. Immanuel Kant, o mais importante filósofo do iluminismo, é um cara que nos diz que o homem somente atingirá a sua liberdade efetiva e a sua maioridade a partir do momento em que ele desenvolver o pensamento autônomo, ou seja, não precisar de outras bengalas, não precisar dos outros para compreender a si mesmo e ao mundo que o cerca. E isso, evidentemente, só seria atingido através de uma educação qualificada, racionalista e laica. Kant também é o cara que traz a ética do dever. A ética do dever, um pressuposto moral que está na minha capacidade de raciocínio prévio à minha ação. Ou seja, antes de agir, eu devo pensar se essa minha ação produzirá uma lei universal. A ética do dever, o imperativo categórico. Só assim serei ético. Outros movimentos que aparecem aqui são, por exemplo, fisiocracia. Os fisiocratas, eles são defensores do capitalismo liberal. Tanto é que a frase que mais marca o liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ou seja, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si mesmo, é do François Quesnel. Esses caras defendiam um capitalismo liberal, mas agrário. Um capitalismo fundamentado na exploração da natureza, um pensamento muito influenciado pelo racionalismo cartesiano. A natureza é um espaço a serviço do homem. Então, conhecer a natureza, explorar as suas riquezas, explorar todos os recursos que existem para o bem-estar do homem. Para os fisiocratas, o setor primário é o agrícola, com o capitalismo liberal, sem intervenção do Estado e com o desenvolvimento da iniciativa privada. Depois tem a indústria, que é o setor secundário, que complementa aquilo que nós não encontramos diretamente na natureza. E o setor terciário é o comércio e os serviços, que são apenas o elemento complementar para as demais atividades que são produtivas. Inspirado nas ideias dos fisiocratas, sobretudo de Quesnel, Adam Smith desenvolve a sua teoria do liberalismo clássico. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico clássico, defende a ideia de absoluta não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, livre iniciativa, livre negociação, tanto para ajustar os preços e os salários. Segundo Adam Smith, existem leis invisíveis do mercado, como aquilo que ele chama de mão invisível do mercado, sobretudo a lei da oferta e da procura. Quando eu, indivíduo, tenho a minha iniciativa e busco o meu bem individual, por exemplo, oferecendo a vocês um determinado produto, eu busco o meu bem, o meu lucro, as minhas vontades. Mas eu acabo produzindo um bem para a sociedade, porque eu vou ter que oferecer um produto de qualidade e com um preço ajustado ao que o mercado queira me pagar.
Então, eu acabo produzindo também um bem para a sociedade. E para produzir esse bem, eu gero empregos. E, segundo Adam Smith, livremente patrões e empregados devem ajustar as suas remunerações, seus lucros, seus pagamentos. Então, segundo ele, essa mão invisível do mercado, ela regulamentaria o mercado e traria um progresso crescente para a sociedade. E nós tivemos agora, para finalizar, muito inspirado nas ideias do próprio Voltaire, um despotismo esclarecido. Eu quero que vocês tomem muito, muito, muito cuidado. O despotismo esclarecido não é iluminista. Ele é uma reação ao avanço das ideias burguesas por parte do Estado absolutista. Então, quem coloca em prática o despotismo esclarecido são os monarcas e seus ministros poderosos, como foi o Marquês do Pombal, o mais importante deles. Alguns reis simplesmente pagaram uma de descolados, de iluministas, praticando mecenato. José II da Áustria, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, mas também fizeram algumas reformas, se valendo de ideias do iluminismo. Então, o que o despotismo esclarecido faz? Ele pega ideias iluministas, que são anti-absolutistas, e as adequa. Ele, para evitar as revoluções, ele vai fazer a reforma. Cuida bem, revolução é pegar o que existe, acabar e criar uma coisa nova. Reforma é mudar características daquilo que existe para que isto continue existindo. Portanto, há uma reforma interna do Estado, cortando privilégios do clero, cortando privilégios da nobreza, incentivando manufaturas. Se é o Estado que incentiva as manufaturas e o comércio, ele está interferindo. Então, isso é mercantilismo, não é liberalismo. Mas racionaliza as atividades e ameniza as críticas burguesas. Ele racionaliza a cobrança de impostos, fortalece o Estado, estabelece, por exemplo, a laicização da educação. Não é de graça que o Marquês de Pombal foi o cara que pressionou, não apenas para expulsar os jesuítas do território português, mas também para que o Papa anulasse a existência da própria ordem jesuítica. E durante pelo menos uns 30 anos, os jesuítas não existiram oficialmente. Então, laicizar as instituições, laicizar a educação, fazer reformas à luz da razão para evitar as revoluções burguesas e consolidar o absolutismo. Esse era o objetivo do despotismo esclarecido. Então, sintetizei para vocês essas principais ideias. Fiquem depois atentos ao PowerPoint que será disponibilizado. Beijos, até mais!